E olha só, presença ilustre aqui se juntando a nós, na nossa bancada maravilhosa, ninguém mais, ninguém menos que o membro aí da baita equipe do jornalismo esportivo da nossa Jovem Pan, Bruno Prado, está aqui com a gente. Beleza, irmão? Beleza, Marinho, tudo certo? Então, olha só, pessoal, a gente vai falar aqui, tem tanta... chega a doer, embrulhar o estômago e cansar, sinceramente, essa sucessão de vexames. E não é que é um vexamezinho, um 4-1 com a Argentina, parece fichinha perto desse inferno astral que a CBF acaba, enfim, contaminando o povo brasileiro, né? Para começar aqui os trabalhos, porque hoje vai ser longa a lista aqui, né? Primeiro, essa suposta camisa vermelha, que seria o segundo uniforme da seleção brasileira no ano que vem, na Copa na América do Norte, né? Viralizou por tudo que é lado na internet, grupo de WhatsApp. A CBF, inclusive, resolveu esclarecer a polêmica, ou pelo menos tentar esclarecer. E a polêmica parece que tem uma explicação e foi esclarecida ali. Houve uma tentativa de dizer ali, porque foi vazado originalmente pelo site Footy Headlines, que é a referência máxima, né, Bruno? De adiantamento de designs e camisas oficiais. Então tem muita credibilidade nesse sentido, apesar de não ser assim, oficialmente ali o local de anúncio, né? Então, vamos entender exatamente. Feriu o estatuto? É para valer? Perceberam ali a represália e recuaram? Qual é a tua tese? Eu acho que a repercussão não foi tão boa. Sim. E eles voltaram atrás, né? Ontem, nessa nota, eles colocam, né, que não é uma coisa oficial, que eles vão respeitar o estatuto, que tem a camisa amarela, azul. Oi. Você me perdoa a interrupção aqui, só para recepcionar e devidamente te apresentar. Bruno Prado, do jornalismo esportivo da PAN, se juntando aqui a nós no Morning Show, para repercutir essa sucessão de pichotadas, enfim, indesculpáveis da CBF na figura de seu patético presidente Edinaldo Ribeiro e todas as pataquadas que a gente está vendo no caso dessa suposta camisa vermelha. Bruno Prado, com a palavra. Então, a CBF divulgou uma nota ontem falando que não é uma coisa oficial, que são especulações, né? Não é... Aí tem até a nota da CBF, né? Que tem o estatuto, que tem os dois uniformes da seleção, amarelo e azul, e que quando tiver alguma coisa oficial será divulgado pela entidade. É provável que tenha uma nova linha de uniformes. Sempre o Brasil, perto da Copa, ele lança um uniforme novo, mas normalmente não muda a cor, né? É o desenho que muda, o formato. O estatuto prevê, né, que somente as cores da bandeira brasileira que podem ser usadas como uniforme da seleção. Até poderia o branco, por exemplo. Sim, né, já foi branco no passado, sim. Aí puxaram a capivara lá na Idade Média e acharam que teve algum momento que a seleção brasileira, por algum acidente, alguma circunstância muito particular, usou vermelho. Você viu isso? Mas eu, sinceramente... Não convence ninguém. Não convence. É aquela coisa que acontece muito hoje, né? No futebol acontece em todas as áreas, né? Um assunto é lançado, aí você mede a repercussão e depois você toma a decisão. No futebol tem muito disso. Técnico especulado, tá esse aqui. Aí, a torcida não gostou, então vamos para outro. Tem muito disso. Eu confesso, quando eu vi essa notícia, eu achei que era puro meme. Eu falei assim, não, isso daqui é meme, né? Não vamos... Eu vi a reação do David, foi sinceramente de deboche, de não dar menor cogitação. Porque ontem a gente estava discutindo, né? A gente faz a nossa reunião de pauta aqui, e aí quando falaram sobre a questão da camiseta, eu falei, não, é um meme, né? Tá repercutindo, nem vale a pena. Imagina, falou, mano, de fato... Alguém antecipou o show da Lady Gaga e bebeu a ponto de achar que era uma ideia razoável. Lógico. Bizarro. Mas eu acho que a ideia aconteceu, assim. Eu acho que teve. Eu acho que a gente pode cravar que aconteceu. Aconteceu. E eu acho que tem um indício muito forte que as notas foram atualizadas, Exatamente. Né? A nota inicial não era categórica, nem mencionava as cores, e a segunda nota fazia essa menção. Só que a gente precisa entender que a repercussão foi absurda, não só no mundo esportivo, mas as pessoas, elas ficaram revoltadas. Independente de lado político, né? Eu acho que existe aqui um contexto de, abre aspas, a minha bandeira jamais será vermelha, versus o verde e amarelo nas manifestações de 7 de setembro, que talvez tenham permitido alguém pensar, olha, sabe o que eu acho que ia vender? Se a gente fizesse uma camiseta para cada grupo em um ano, que também é ano de eleição. Mas eu vou ser sincera, se isso fosse real, eu acho que os dirigentes, as pessoas que fazem essa escolha, elas não têm dimensão do quanto elas poderiam ajudar a galera do verde e amarelo. Porque a revolta seria muito grande, seria quase incentivo a um voto de protesto. Parece que a CBF se aceitou virar uma sucursal da Nike, lá na sua sede, lá no Oregon, nos Estados Unidos, para eles ficarem brincando de engenharia social e política aqui no nosso Brasil, num ano pré-eleitoral. O contrato foi renovado recentemente, muito bom, aliás. Os valores. Sem dúvida. Muito bom, tem que ressaltar isso. Maria, eu queria só registrar que também seria um desrespeito absurdo com a história da seleção brasileira. Que isso? Porque a camisa azul, que é o uniforme número 2,
surgiu, inclusive, por iniciativa de Paulo Machado de Carvalho. Que vem a ser quem? O nosso patriarca aqui. Exato. Conhecido como Marechal da Vitória, comandou as delegações dos títulos de 58 e 62 e foi o sujeito que idealizou o manto azul. Final da Copa de 58. A minha camisa preferida é azul. Final da Copa de 58, que foi a primeira vitória brasileira na Copa do Mundo e em homenagem ao manto de Nossa Senhora. Mas então, ele teve que também... enfim, acho que reza a lenda que o próprio Paulo Machado de Carvalho, ele teve que, enfim, convencer a todos ali no vestiário, na pré-eleição antes de enfrentar a Suécia, que usava o amarelo, donos da casa, ali em Gotemburgo, se não me engano. E acabou que rolou um momento onde ele se apoiou na figura da Nossa Senhora para realmente convencer a todos que havia tido uma bênção celestial para que o azul faria diferença, porque a seleção jogou aquele torneio inteiro de amarelo. E acabou com o título. Então você jogar fora a preciosidade de uma história como essa, em nome de uma ideia absurda de marketing, com a cor que não tem nada a ver com a história da nossa seleção, seria uma insanidade, um desrespeito à história e à memória dos torcedores brasileiros. Tá certo que muitos jogadores não representam, né? Devia jogar sem camiseta, porque vestir a camiseta da seleção é um desrespeito pra gente. Não, e isso tudo E o manto azul que foi usado ali foi comprado ali nas ruas de, se não me engano, Gotemburgo ou Estocolmo, uma das cidades. Ele comprou ali, trouxe e foi tacando para todo mundo no vestiário. Em 94 jogou 3 jogos de azul na campanha do Tetra. Contra a Suécia também? Suécia 2 vezes, Holanda nas quartas jogou de azul. Contra a Inglaterra nas quartas de 2002 jogou de azul. Como uma pessoa que não entende de futebol, eu tô convencida que a gente só deve jogar de azul. Então, um manto de Nossa Senhora. Não, mas o manto de Nossa Senhora e todos esses feitos que vocês estão narrando aqui, esse azul tá me convencendo. Eu agora vou mobilizar na CBF para ser só o azul. O verde e amarelo a gente deixa para a próxima. Último detalhe, o maior ídolo do nosso Botafogo, o botafoguense é um supersticioso, assim, irremediável, é o Garrincha. E ele era um doido de pedra em termos de superstição, e ele que ficou em uma crise de pânico ali. E aí que o Paulo Machado de Carvalho, pai do seu Tuta, confere? Sim. Ele que veio com esse papo, que houve uma bênção do além para dar certo e deu certo. Foi um sapeca iaiá. Qual foi o resultado mesmo? 5-2. 5-2. Isso não é papo, foi fato. Ele teve ali um esclarecimento. E aí me vem a Nike. Aquele gol antológico do Pelé. Não. Exatamente, o gol antológico. A famosa chapeleira aí. Direto pro golaço. Agora, pelo amor de Deus, assim, como é que... Isso revela, acho que, essas entranhas apodrecidas e o descolamento total, absoluto em relação ao povo do comando da CBF, né? Parece que, me inspirando em Tiririca, pior do que tá, fica, né? Não, e sabe o que é pior? Que desde quando saiu essa notícia, algumas plataformas já estão vendendo as camisetas vermelhas. Se você procurar, não vou falar os nomes aqui, mas o e-commerce já tá bombando em relação a isso. Então, assim, olha só, que uma notícia saiu, aí você vê um absurdo, né, que é um desrespeito, na minha opinião, também, com a camisa da nossa seleção, porque as cores da nossa bandeira são lindas, o amarelo, o azul, o branco, que pode ser usado também. E aí você trazer a narrativa, esse contexto que tem, sim, na minha visão, um contexto político, principalmente porque ano que vem, ano de Copa do Mundo, ano de eleição também. Ei, Bruno Prado, e eu pensando que o único time da CBF que usava vermelho e preto era o Flamengo. Olha, o botafoguense... Eu pensando que era só o Flamengo, né? Mas bem, um abraço aí à nação rubro-negra, claro, acompanhando o Morning Show. No 7-1 a Alemanha estava de Flamengo. Exatamente. Jesus. Nem fala, nem lembro. Corintiano, lembrado... O famigerado 18 de julho de 2014, o famoso 7-1. Agora a gente segue em frente.